Olá, pessoal! Hoje vamos explorar um tema fascinante e muitas vezes esquecido da história mundial. Tenho certeza que já ouviram as notícias sobre a Guerra da Coreia, mas quantos de vocês realmente conhecem os detalhes e as curiosidades por trás desse conflito? A Guerra da Coreia é frequentemente chamada de Guerra Esquecida, mas há muito mais por trás disso do que a maioria das pessoas imagina. Este conflito moldou a geopolítica do século XX e continua a influenciar o mundo até hoje. Uma das guerras mais devastadoras do século XX, a Guerra da Coreia ainda guarda muitos segredos e histórias não contadas. A destruição foi imensa, com cidades inteiras sendo arrasadas e milhões de vidas afetadas. Então, vamos mergulhar em 10 curiosidades sobre esse conflito que talvez você não conheça, mas que são essenciais para entender a magnitude e o impacto da Guerra da Coreia. Para começar, vocês sabiam que a divisão da Coreia ao longo do paralelo 38 foi decidida em menos de 30 minutos? Isso mesmo, em um momento crítico da história, dois coronéis americanos traçaram a linha que dividiria a Península Coreana sem considerar a geografia ou a realidade social da região. Essa decisão rápida e aparentemente arbitrária teve consequências duradouras, criando uma divisão que ainda hoje é um dos maiores pontos de tensão do mundo. A linha do paralelo 38 se tornou a fronteira entre duas nações com ideologias completamente opostas. E hoje, essa linha é um dos maiores pontos de tensão do mundo, conhecida como a Zona Desmilitarizada, DMZ, onde soldados de ambos os lados patrulham constantemente, prontos para qualquer eventualidade. Em seguida, vamos conhecer o Coronel Kim Young-ok, o soldado coreano-americano mais condecorado da guerra. Ele é um exemplo de coragem e determinação, enfrentando não apenas os horrores da guerra, mas também a discriminação racial. Apesar de enfrentar discriminação, ele liderou operações de sucesso e se tornou um herói silencioso. Suas ações no campo de batalha salvaram inúmeras vidas, e ele foi reconhecido por sua bravura com várias medalhas e honrarias. Agora, vamos falar sobre a entrada surpresa da China na guerra. Em 1950, quase 300 mil soldados chineses cruzaram a fronteira, pegando as forças da ONU de surpresa. Usando táticas de guerrilha, os soldados chineses conseguiram superar as tropas da ONU em várias batalhas. A entrada da China na guerra mudou completamente a dinâmica do conflito, prolongando-o e aumentando sua intensidade. E vocês sabiam que os céus coreanos testemunharam os primeiros combates aéreos com aviões a jato? Foi um marco na história da aviação militar. Os F-86 Sabres americanos e os MiG-15 soviéticos se enfrentaram no infame Corredor dos MiGs, uma área no noroeste da Coreia onde ocorreram intensos combates aéreos. Esses duelos aéreos foram cruciais para o controle do espaço aéreo durante a guerra. Surpreendentemente, a Turquia enviou mais de 5.000 soldados para lutar ao lado da ONU. A participação turca na guerra é um aspecto pouco conhecido, mas extremamente importante. Sua bravura em batalhas como Kunuri lhes rendeu respeito internacional. Os soldados turcos demonstraram uma coragem excepcional, enfrentando condições adversas e desempenhando um papel crucial em várias batalhas. O general MacArthur chegou a sugerir o uso de bombas nucleares contra a China. Essa proposta chocou muitos e gerou um grande debate sobre os limites da guerra. O presidente Truman rejeitou veementemente essa ideia e até mesmo demitiu MacArthur por isso. A decisão de Truman foi um momento decisivo, mostrando a relutância dos EOAs em escalar o conflito para um nível nuclear. Ambas as Coreias receberam a promessa de reunificação, mas isso nunca aconteceu. A divisão da Península Coreana continua a ser uma ferida aberta, com famílias separadas e um desejo persistente de reunificação. O Norte e o Sul tinham visões diferentes para a Península, com o Norte adotando o comunismo e o Sul se alinhando com o Ocidente.
Essas diferenças ideológicas tornaram a reunificação um objetivo difícil de alcançar. Mais de 5 milhões de civis foram mortos ou deslocados. A guerra causou um sofrimento imenso para a população civil, com milhões de pessoas perdendo suas casas e sendo forçadas a fugir. Famílias foram separadas e muitos ainda tentam se reunir através de programas humanitários. Esses programas oferecem uma pequena esperança para aqueles que foram separados pela guerra, mas a reunificação completa ainda parece distante. A Guerra da Coreia viu o primeiro uso em larga escala do napalm, causando destruição generalizada e muitas vítimas civis. O uso do napalm foi uma tática controversa, causando um sofrimento imenso e deixando cicatrizes duradouras. Por fim, a guerra trouxe inovações tecnológicas como aviões a jato, comunicação via rádio, guerra psicológica e helicópteros, mudando para sempre os conflitos militares. Essas inovações tiveram um impacto duradouro, influenciando a forma como as guerras são travadas até hoje. A Guerra da Coreia deixou cicatrizes profundas que ainda são sentidas hoje, não apenas na Península Coreana, mas globalmente. O conflito moldou a geopolítica da região e teve repercussões que ainda ressoam no cenário internacional. Esses fatos nos lembram o quanto ainda temos que aprender com esse conflito, muitas vezes ignorado. A Guerra da Coreia é uma parte crucial da história mundial, e entender suas nuances nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos hoje. Gostaram das curiosidades? Comentem qual delas mais surpreendeu vocês e não se esqueçam de se inscrever para mais vídeos de história. Queremos ouvir suas opiniões e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima!